Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Pai Celestial, nós estamos diante do Senhor, diante da Tua palavra, e suplicamos a Ti que na Tua graça e misericórdia o Senhor esteja ministrando no nosso coração, Pai, ilumine o nosso entendimento, Deus, que nós possamos compreender a Tua vontade, a Tua verdade, e que nossa vida possa estar sempre pautada em Ti, Deus, na Tua palavra, que nós possamos estar sempre firmados, Deus amado, na Tua palavra, Senhor. Abençoa essa igreja, abençoa cada um dos Teus servos aqui presente, cada família. Nós suplicamos a Ti em nome do Teu Filho bendito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Ok, meus irmãos, como nós comentamos um pouco ontem, a minha conversão aconteceu em 89. Em 89 eu estava saindo daqui de Imperatriz para São Paulo. Minha ideia era só fazer um curso e acabei, o Senhor me segurou lá durante um tempinho, durante 20 anos. Em 89, ao chegar em São Paulo, eu comecei já a frequentar a igreja. Tem alguns tios, meus tios, a família do meu pai, tudo é a maioria da Assembleia de Deus. Eu comecei a Assembleia de Deus com o pessoal. Eu era aquela pessoa que alguns de vocês conhecem como simpatizante do Evangelho. Eu, quando, na minha ida para lá, eu comecei a ler o Novo Testamento. Um rapaz me deu o Novo Testamento. Eu li todo, aliás, o Evangelho de João, li todo na viagem. Eu fiquei simpatizante do Evangelho, eu me sentia crente. Eu ia à igreja e me sentia crente, gostava de estar no meio dos irmãos. E uma vez o pastor fez uma pergunta: quem quer aceitar Jesus? Eu levantei a mão. Só todo mundo quer aceitar Jesus. Jesus sendo quem Ele é, pelo pouco que eu tinha lido nos Evangelhos, mas na verdade meu coração não tinha se convertido. Aí, visitando outros parentes meus, um primo, lá na Igreja Batista, e o irmão pregando, falando uma mensagem sobre a cruz de Cristo, sobre o fato de ele ter morrido, por que ele morreu, qual o impacto daquilo, a implicação na nossa vida, ele morreu por mim. Então, eu sei que aquela mensagem ela me tocou bastante e também, novamente, fizeram apelo e levantei a mão. Só que foi diferente, pelo menos ali, porque eu realmente levantei a mão com convicção, de acordo com o que eu tinha compreendido. Tanto é que aquela mensagem me tocou de tal maneira que eu olhei para a igreja toda e eu fui um dos poucos ali que levantou a mão. Eu olhei para a igreja e falei: essa igreja está tudo incrédulo, ninguém entendeu nada da mensagem. Mas a mensagem só para mim, né? O irmão fez o desafio lá e esse povo não entendeu a mensagem, ninguém crê aqui. Irmãos, de lá para cá, em 89 aconteceu a minha conversão. De lá para cá aconteceu muitas mudanças na igreja. Naquela época estavam surgindo algumas igrejas neopentecostais aqui no Brasil, inclusive essas igrejas da prosperidade. A Universal, por exemplo, estava surgindo naqueles dias, tá? E eu vi muitas mudanças aconteceram de lá para cá. A igreja em que eu congreguei, a Igreja Batista, ela tinha um padrão de culto, um padrão de liturgia totalmente, completamente diferente dos nossos dias. É lógico que tinha muitas questões que eram atreladas a costumes, tá? Eu lembro do meu pastor, que um dia um irmão foi dirigir o culto, ele estava de social, mas ele não estava de paletó. O pastor convidou ele a botar o paletó. Ele não tem paletó, né, pastor? Ele: não, mas bota pelo menos um blazer. Aí ele foi botar um blazer, porque tinha que ser assim. O pastor não pregava sem gravata, e assim por diante, né? Então tinha umas questões que eram muito voltadas à questão de costume, cultura, e assim por diante. Mas, pelo menos, o pessoal tinha algumas questões bem interessantes em relação às igrejas de hoje, porque de lá para cá, irmãos, houve uma enxurrada de mudanças, de novidade no meio da igreja. Dentre isso, uma das coisas que contribuiu bastante para essas mudanças foi a música, a questão musical. Quem mais lidava com música era a juventude, então não houve da parte de muitas igrejas uma boa orientação, então os jovens trouxeram um estilo de música de maneira forçada para a igreja, e muitos irmãos acabaram não tendo realmente uma boa aceitação de algumas músicas. E a igreja, enquanto a igreja, alguns estavam cantando, louvando, e outros estavam parados, porque eles entendiam que aquela música não era condizente com o culto. Alguns entendiam: essa música é do diabo, esse ritmo é do diabo, assim por diante.
Eu sei que houve uma dificuldade muito grande, tanto é que até hoje é comum você ver algumas igrejas batistas, isso em cidades grandes, em capitais e tudo mais, você vê alguns irmãos, na hora do culto, alguns irmãos não se manifestam na adoração. Por quê? Porque talvez eles não entendam que algumas músicas que nós cantamos ainda é mudando. A igreja não teve uma boa orientação quanto a isso. Por outro lado, não tem uma boa orientação quanto a essa questão musical. E aí entrou muitas novidades na igreja. Naquela época, jamais alguém cogitava a possibilidade de ir a um show evangélico. Show é um termo, inclusive você pode procurar no dicionário, é uma apresentação, um arte e tal, então não tem nada a ver show com o evangelho. O evangelho é uma coisa, show é outra coisa. Um culto é uma coisa, show é outra coisa. Só que aí tornou tão comum hoje em dia. Então, uma das denominações que começou a puxar isso aí é o seguinte: começou a colocar as igrejas, alguns tinham dificuldade com música evangélica, porque a turma não queria saber de evangelho, a sociedade. Então, nós queremos um encontrão, haver um show gospel. Aí, gospel, o que é isso? A nossa gospel é um estilo, um novo estilo musical. Nos Estados Unidos o pessoal canta prêmio e tudo mais e tal. Então, a sociedade vai abraçando e tudo mais. Eu sei que foi entrando tanta coisa dentro da igreja que hoje a igreja não tem essas mudanças, não acontece somente na área da musical, em vários sentidos, né? Ok, mas vamos pensar um pouco, meus queridos, com relação aos puritanos, que é o nosso tema, porque o nosso desejo, eu creio que o desejo de alguns pastores, os pastores que promovem e trazem esse assunto, esse tema, é que nós possamos refletir de uma maneira bíblica de viver o cristianismo, uma maneira bíblica de adorar ao Senhor, como nós destacamos ontem. Qual era a preocupação fundamental dos puritanos, tá? E alguns irmãos, quando conhecem o puritanismo, eu creio que alguns irmãos, se a nossa igreja voltasse a esse sistema, a adorar a Deus dessa maneira, porque os puritanos foi um movimento, ou seja, um grupo de irmãos, ou seja, um movimento daquela época, eles realmente viviam o cristianismo bem sólido, tá? Bem sólido. James Parker é um irmão que eu gosto muito da literatura dele, ele admira muitos puritanos, ele admirava bastante, e ele chega a comparar os puritanos com um grupo de irmãos, com aquele da Galeria da Fé, lá em Romanos, aliás, em Hebreus capítulo 11. Ok, vamos falar um pouco mais sobre os irmãos, apresentar um pouco mais sobre os puritanos, tá? Então, a história dos puritanos, ela tomou cerca de 2 séculos e se restringiu inicialmente aos territórios dominados pela Grã-Bretanha. O rótulo puritano nisso foi atribuído pelo desejo de purificar a igreja das tradições da igreja da Inglaterra, a qual consideravam que estava demasiadamente próximo do catolicismo romano. Por isso queriam purificá-la, eliminando as crenças e práticas romanas e adaptá-la à sua própria visão da genuína teologia e prática reformada. Observe, irmãos, que nesse aspecto, é possível você encontrar muitos crentes hoje, muitos irmãos com essa perspectiva puritana. E há muitos irmãos nos nossos dias com desejo que a igreja volte a um padrão bíblico, porque, irmãos, convenhamos, muitas de nossas igrejas estão longe das escrituras, muitas de nossas igrejas estão longe de viver o cristianismo conforme Deus espera, conforme Deus nos ensina. Então, de fato, existe. Mas os puritanos falaram para trás, não, mas Deus, Ele incita o nosso coração, desperta o nosso coração, essa disposição, essa perspectiva, esse desejo de voltarmos a viver um cristianismo conforme a palavra, as escrituras nos apresentam. Por isso, para a glória de Deus, porque não há nada, não há satisfação maior na vida de um crente, na vida de uma pessoa, a não ser, aliás, não há satisfação maior do que você viver conforme a vontade do Senhor. Outra coisa também, alguns dos puritanos, eles queriam permanecer na igreja da Inglaterra a qualquer custo para continuar tentando reformá-la. Outros insistiam que a igreja estava irremediavelmente corrupta e poluída, longe de qualquer possibilidade de reforma. Ou seja, a igreja da Inglaterra, ela saiu da igreja católica, tá? Eu acho que tem uma questão política aí, é uma história longa, tá? Mas se pressupõe que a igreja saiu porque tinha muitos erros grotescos no catolicismo. Então surgiu a igreja da Inglaterra, só que a igreja estatal, a igreja do Estado, e continuava com a mesma perspectiva em muitos aspectos. Então os cristãos, eles disseram, não, a gente precisa realmente reformar as escrituras, reformar
E a igreja que nós estamos, ela não está tão diferente do catolicismo, precisamos realmente retomar. Então, alguns viram que a igreja estava com dificuldade, alguns saíram. Aí outros permaneceram. Nós vamos continuar aqui firme na esperança de mudar a igreja. Assim como algumas denominações hoje, alguns grupos aí, não tem mais jeito nessa denominação. Nossa denominação tem mais jeito. Outros, não, tem, vamos ter paciência, vamos mudar. Mas a situação está por aí. Ok, então os puritanos, eles tinham essa perspectiva. Para os puritanos, a igreja precisava ser composta de verdadeiros santos de Deus, demonstrar crenças corretas, vidas puras e líderes com essas qualidades. Cristãos meramente nominais, sem nenhuma experiência genuína de verdadeiro arrependimento e fé, não deviam ser membros plenos. Não é essa perspectiva que as Escrituras nos apresentam? Como que nós vamos ter uma igreja que aceita qualquer tipo de pessoa, independentemente do seu padrão de vida? Ou seja, pessoas sem conversão. Eu costumo repetir com os irmãos, quando estão pregando nesse sentido. Os irmãos lembram quando João Batista estava pregando? João Batista estava pregando, aí o povo ia arrependido, confessando seus pecados. Não é isso? Mas sempre tem um grupo de pessoas que quer tomar um caminho diferente. Ele quer fazer parte do grupo, quer fazer parte da igreja, sem arrependimento, sem conversão, sem nascer de novo. E João Batista olha para eles, raça de víboras. Até hoje a gente encontra isso. Pessoas que querem ser cristãos, querem estar na igreja, mas sem conversão. Porque elas querem continuar como senhores da sua própria vida. Aquele ditado que nós costumamos usar, dono do meu próprio nariz. E nós sabemos que não é isso. Ser cristão é você se render a Deus. Deus agora é o Senhor da sua vida. Nós somos comprados por algo, por isso não pertencemos a nós mesmos. Por isso que nós referimos a Jesus de Senhor, porque Ele é o nosso Senhor, o nosso dono. Então os puritanos, eles entendiam assim, por quê? A Bíblia é assim. Qualquer dificuldade, qualquer diferença entre os puritanos e a nossa vida hoje é porque nós nos afastamos tanto das Escrituras que estamos realmente estranhando algumas posições bíblicas. Os puritanos consideravam a igreja da Inglaterra uma assembleia mista, que não fazia o mínimo esforço para distinguir os crentes dos incrédulos. Até algumas igrejas evangélicas hoje acontece isso. Em vez de querer transformar a sociedade com a mensagem do Evangelho, levar a mensagem. O que transforma é o Evangelho, não é regras, não é lei, é o Evangelho. A pessoa está adaptando o Evangelho à cultura, adaptando o Evangelho ao padrão do mundo. É isso que acontece, inclusive pessoas influentes no nosso país está acontecendo isso, pessoas influentes na nossa própria denominação, querendo atualizar a Bíblia para conformá-la ao padrão do mundo. Thomas Carter, eu sou ruim de inglês, né? O Alberto que é muito bom aí, que pode nos ajudar. Esse irmão aqui, ele esboçou, um irmão puritano, ele esboçou 4 critérios bíblicos pelos quais os detalhes do culto devem ser medidos. Então eles tinham esse direcionamento, eles estabeleceram o culto. Os critérios que ele colocou foi esse: que não ofenda alguém, especialmente a igreja de Deus. E ele coloca algumas referências bíblicas. Que tudo seja feito com ordem e decência do culto. Que tudo seja feito para edificação. E que sejam feitos para a glória de Deus. No entanto, irmãos, naquela época isso aqui funcionou de maneira extraordinária e orientou a igreja, orientou o pessoal de maneira extraordinária. Só que hoje, sempre que a gente vai vivendo, vai passando o tempo, as coisas vão mudando, a mente humana vai evoluindo em alguns sentidos, e é possível você encontrar algumas igrejas que, biblicamente, teologicamente, você entende e vê claramente que elas estão distantes, muito distantes do Evangelho, e ela jura para você que ela está seguindo esse padrão aqui, de acordo com a percepção dela. Porque tudo que eles dizem que estão para adorar a Deus. Por exemplo, alguns aqui devem conhecer as igrejas inclusivas que tem no nosso país, né? Estão adorando do mesmo jeito que a gente adora, pregando, com ousadia, com intrepidez, e eles dizem que eles estão fazendo tudo com ordem e decência. Eu tive uma balada lá, gosto lá da comunidade Cidade Refúgio, da comunidade inclusiva, né? Ou seja, para os homossexuais. Mas não, aqui é tudo com ordem e decência. Porque Deus ensina a ordem e decência. Tá? Tudo aqui é feito para edificação. Estamos edificando uns aos outros. Estamos fazendo tudo para a glória de Deus.
Então hoje, inclusive, não basta você estabelecer alguns termos, apresentar alguns termos, você tem que explicar exatamente a implicação disso para a vida das pessoas. O culto puritano, ele era ordenado e claramente organizado. Ele restringia cerimônia e ritual, simplificava a arquitetura e mobília da igreja, música da igreja simplificada. Então era tudo simplificado. Os fins do culto são a honra de Deus, a edificação dos crentes, a comunicação aos outros de conhecimento espiritual, santidade, prazer e aumento do próprio reino de Deus no mundo. Então, essa é uma perspectiva dos puritanos, é uma perspectiva bíblica, é aquilo que Deus nos ensina na sua palavra. Houve gradativamente algumas mudanças na adoração cristã no decorrer da história. E essas mudanças, meus queridos, ela não começou em 89, como eu citei para vocês. Em 89 eu percebi a mudança. Hoje, o pessoal que lembra daquela época como que a igreja se portava, como que era a liturgia da igreja, como que era o culto, hoje está totalmente diferente. Eu lembro que na igreja lá não tinha nem bateria, mas não tinha condições de comprar não, era porque bateria é um instrumento do mundo. É sério. Aí o meu primeiro pastor, ele colocou bateria na igreja que estava perdendo os jovens estavam indo para renascer Cristo, estava no movimento gospel e tal, não bota a bateria, senão o jovem vai ser todo mundo. Percebe que falta exatamente a dedicação, falta exatamente aquele empenho do pessoal em compreender essas questões e orientar a igreja de maneira saudável, de maneira correta. Mas a mudança não começou lá, irmãos. A mudança começou séculos antes. A mudança na igreja veio de muito tempo, não é uma coisa recente. Na época de Spurgeon, por exemplo, ele já denunciava muitas mudanças que estavam acontecendo na igreja. Tinha pastores na época, imagina só, você está lendo Spurgeon, de repente você pensa que ele está falando para hoje, né? Ele falava de pastores que parece que estavam apacentando bodes e não apacentando ovelhas, alimentando bodes e não apacentando ovelhas, porque ele não se preocupava realmente com a ovelha do reino de Deus, do povo de Deus. Ele falava sobre pessoas que estavam oferecendo entretenimento para a igreja. Ele disse: olha, o diabo colocou na mente das pessoas essa ideia de que a igreja precisa de entretenimento. Puxa, naquela época sim. Então olha que a mudança vem de muito tempo. E a gente está num nível tão avançado, no nível de distanciamento das verdades, que tem muitos pastores, muitas igrejas que acham esse tema, todo esse congresso que nós estamos aqui, algo totalmente estranho, desvinculado das Escrituras. Tem irmãos nossos em Cristo, irmãos batistas, que acham que a gente é herói, assim por diante. Enquanto isso, a igreja deles é recheada de tanta coisa. Tanto é que estamos fazendo, e um dia eu observei isso, comentei até com o pastor, a gente começou, pastor muito gente boa, muito compreensível, a gente começou no privado, colocou um cartaz: culto ao dia da mulher. Imagina só, aí eu comentei lá, o pessoal estranharam, aí a mulher teve uma enxurrada de voluntário, crítica para ser visto, que eu estava ofendendo as pessoas. Irmãos, eu estou só observando, vocês têm que tomar cuidado. Irmãos, eu estou falando isso porque eu já vi, eu já participei de vários cultos na igreja batista, em que a única pessoa que não é homenageada, não é adorada, é Deus. Dia da mulher, a homenagem, tudo é feito voltado para a mulher, inclusive a mensagem. Dia das mães, a mãe. Dia dos pais, assim por diante. A minha esposa foi em reunião dos pais um dia na escola, alguns dias, acho que umas 2 semanas. E o pastor leu um texto lá da multiplicação dos pães. Dia das mães. Aí leu o texto da multiplicação dos pães. Quem aqui consegue ver uma mãe no texto? Eu consegui. E ele pegou. Aí a mãe que prepara o lanche das crianças. Aí ele começou. É exatamente isso. E a gente tem que tentar. Ou seja, Deus, Evangelho, nada. Isso é complicado. Então essa mudança isso é real. Se nós não reconhecermos isso, não tentarmos para isso, não desejarmos voltar para as Escrituras, a gente vai afundando cada vez mais.
adoração é uma outra coisa. Reverência diante da santidade de Deus. Devemos ter reverência quando chegamos diante do Senhor, na presença do Senhor. Este momento aqui, meus queridos, é um momento sacro. Deus ele está presente. Do jeito que essa igreja cultua hoje, traz a sensação para nós que parece que a gente está simplesmente fazendo um show, uma apresentação, parece que Deus não está presente. A gente sai com aquela sensação de que estivemos ali num momento agradável, mas a pessoa mais importante, parece que a gente não teve contato com ele. Acontece muito isso em alguns cultos. Não tivemos contato com o Senhor, o qual nós estamos adorando. Somente Deus, o adorador, realmente conhece o pensamento interior que motiva os seus atos religiosos. Por isso nós não podemos julgar. Tá? Só Deus conhece o coração de cada um. Agora, eu conheço, eu devo considerar isso e ponderar. Será que eu estou aqui realmente adorando ao Senhor? Estou aqui com o coração quebrantado diante do Senhor? Eu desejo ser alimentado pela palavra de Deus? Desejo apresentar minha vida como sacrifício vivo, sangue agradável a Deus? Devemos ter essas reflexões. Adorar significa render-se. Adorar significa servir. Há outros termos, tá? Que relacionados à adoração ao culto. Tá? Eu quero trabalhar com você aqui em alguns termos. Esse termo tem empregado na Septuaginta 90 vezes para se referir à adoração do povo de Deus. É latreia. Esse termo, quando fala latreia, às vezes ele é traduzido por culto, adoração ou serviço. Mesma palavra, dependendo do conceito, aliás, do contexto, ele é traduzido como culto, adoração ou serviço. Este segundo termo, ele é empregado especialmente em Êxodo, Deuteronômio, Josué, Juízes, mas apenas uma vez nos profetas, a latreia, tá? Um termo que vem para trazer como adoração, como culto e serviço. Moisés, várias vezes, ele pediu a permissão da parte de Faraó para deixar os israelitas partirem para servir, ou latreuim, servir a Deus. Trata-se de cultuar e oferecer atos de adoração que agradecem, ou seja, agradem ao Deus da aliança. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, a relação entre o homem e Deus não deixa de ser a de servir como escravo. Nós temos um problema sério quando nós lidamos, quando nós nos deparamos com algumas expressões das Escrituras. Porque essa palavra escravo, ela traz para a gente um certo trauma, devido à cultura, devido à história. Irmãos, mas quando a Bíblia fala de servo do Senhor, Paulo, servo do Senhor, nós somos servos do Senhor, ou seja, escravo. A palavra é escravo. Nós temos um dono, que é Deus, Jesus, ele nos comprou com o seu próprio sangue, e nós somos escravos, pertencemos a ele. Nós nunca fomos livres. Antes éramos escravos do pecado. Aí o Senhor nos redimiu. A palavra redimir, ela denota que a ideia, ela é usada na época do Novo Testamento, nós estamos vivos, para compra de escravo. A palavra redimir era mais ou menos isso, comprou. Então, a palavra redenção, traduzir como redenção, como redimir e tal, era isso. A ideia é essa: nós estávamos no mercado do escravo, o Senhor chegou e nos comprou. E nos comprou com o seu próprio sangue. Pertencemos a Ele. A diferença agora é que esse nosso Senhor, Ele não é um Senhor tirano. Enquanto o salário do pecado é a morte, pelo qual nós merecíamos, nós éramos escravos do pecado, agora nós temos vida. O nosso Senhor nos dá vida. O nosso Senhor chega para nós e diz o seguinte: olha, eu não chamo vocês mais de servo, eu não chamo vocês mais de escravos, mas chamo vocês de amigos. E Ele nos trata como amigos. Esse é um problema, porque a gente perde o respeito. É por isso que alguns patrões, eles não costumam ter sempre assim, um certo limite, porque se deixar o pessoal conversa, não valoriza e tal, perde o respeito. Alguns pastores, alguns líderes não têm um certo distanciamento do pessoal, porque se tem essa possibilidade, alguns perdem o respeito. Mas os que perdem o respeito é porque é levado pelo pecado, não entende as Escrituras, porque na verdade isso deveria estreitar os nossos laços, amizade, o povo cristão. Mas isso significa, tá? Nós não pertencemos a nós mesmos, somos escravos.
Deus. E devemos nos alegrar nisso, porque Ele é um Senhor diferente do que nós tínhamos anteriormente. Latreia é o termo usado por Jesus para responder ao diabo. Não se lembra quando o diabo vai tentar Jesus? Diz: olha, você te dou tudo isso se você me adorar. Jesus: não, é escrito: adorará somente ao Senhor vosso Deus. O termo é esse, latreia. Na carta aos Hebreus, que tem uma ligação mais estreita com o Antigo Testamento, 4 referências, tá, das 6, tratam do culto judaico do templo, mostrando a importância do culto. A razão pela qual Jesus se ofereceu por nós foi para que tenhamos consciências limpas, para podermos servir o latreuinho ao Deus vivo. Irmãos, quando nós entendemos essas verdades, isso faz uma diferença na maneira que nós chegamos diante do Senhor, chegamos na presença do Senhor para adorá-lo. Precisamos entender qual é o objetivo fundamental de Deus ter nos resgatado. O irmão Paulo, ele foi pregando na nossa igreja, ele citou assim 3 funções básicas, fundamentais da igreja, né? Que é adoração, evangelização e ação social. Existem, irmãos, infelizmente, e esse pensamento permeia nossas igrejas, existem pessoas que invertem as coisas. Eu cresci, por assim dizer, na fé cristã, aprendendo que a responsabilidade principal da igreja, não somente principal, mas como que a única, é a evangelização. E por conta disso, é algo legal, algo interessante, que faz parte da nossa responsabilidade. Por conta disso, o pragmatismo entrou na igreja de maneira extraordinária. Por quê? A gente vai com aquela gana de ganhar o mundo todo para Jesus, para Deus, para o Evangelho, independentemente de como a gente faz. Aí cria estratégia. A questão não é o que a Bíblia ensina, como a gente deve fazer, não. A ideia é criar estratégia de meio para atrair pessoas. E aí nada melhor do que o pragmatismo. É por isso que a gente vivencia isso na nossa convenção, na nossa denominação, em nossos dias. Mas o Senhor nos chamou para adorá-lo. Os irmãos lembram quando Deus chama e liberta o seu povo de Israel lá do Egito? Nós falamos aqui, é para servir, para adorá-lo, adoração. Deixa o meu povo ir para me adorar. É lógico que nessa adoração, nesse processo, é lógico que ele vai manifestar a glória de Deus a você e proclamar, mas somos chamados para adoração. E por isso devemos realmente ter essa perspectiva de maneira clara na nossa vida, o significado da adoração. Porque, do contrário, estaremos enchendo a igreja de várias coisas práticas, dizendo que isso seja adoração, enquanto que não é. Eu lembro que uma vez alguém chegou na igreja, tá, conversando com a gente, e sobre uma apresentação lá, a pessoa chegou e falou para mim: pastor, tipo assim, eu acho que ele não ficou sem jeito, eu acho que ele achou que a apresentação lá não ficou tão legal, né? Aí perguntou: mas o importante é que Deus gostou, né? Aí eu perguntei para ele: não, mas como você sabe que Deus gostou? Você sabe que Deus gostou quando você vai para a Escritura e vê o que Deus pede, o que Deus diz. Não é simplesmente você achar que Deus gostou. Porque você gosta de algo, isso não significa que Deus gostou. Eu lembro que eu já ouvi algumas pregações em algumas igrejas o seguinte: olha, você tem que oferecer o seu melhor para Deus. Aí a pessoa entende diferente. Ela diz: o meu melhor é isso, eu gosto de um samba, então o meu melhor é um samba. Eu gosto de um reggae, o melhor é um reggae. É sério, eu vi pessoas fazendo isso. Aí eu: não, o meu melhor é o funk, eu gosto de funk, então o meu melhor é o funk, eu vou adorar a Deus com funk. E assim por diante. Percebe como as pessoas estão longe de entender que eles deturpam as coisas. Então, quando o pastor das nossas deve entender e enxergar Deus como alguém especial, de oferecer o seu melhor, aí ele acha que o melhor dele, o melhor que Deus espera é aquilo que ele tem. Independente se seja bom ou não, a gente tem que refletir sobre isso. Irmãos, Deus sempre demonstrou uma preocupação séria com a questão do culto. Hebreus ele acrescenta que somente os que têm graça podem agradar a Deus pelo seu serviço, oferecendo culto com reverência e santo temor. Somente quem é alcançado pela graça, somente quem é direcionado pela graça de Cristo. Reconhecemos a raiz da latreia em nosso vocábulo idolatria, serviço ao ídolo. Foram os israelitas rebeldes
só, o termo idolatria, tá? Ou seja, a pessoa lá, agora ali me enrola, lateia, né? Ou latremim, ídolo, idolatria. A gente não idolatra Deus, não. Percebe que é uma diferença. Se fosse vincular essa palavra, o latreia, a Deus, não seria teolatria. Não existe, a gente não existe esse termo bíblico, tá? Porque isso é complicado. Idolatria já é um desvio de culto. Idolatria. Alguns dizem, eu idolatro a Deus, eu idolatro a Cristo. Não, eu adoro, é diferente. Idolatria, por si só, já é um desvio. Tá? É um desvio muito grave. Tá? Poderia se aplicar o termo a Deus se fosse teolatria, né? Teolatria, mas eu não lembro. Não sei se você já viu o pastor Eliseu, o Carlos, o Clodoaldo, o Maria Branca. Eu nunca vi esse termo, não me lembro. Pode ser que tenha, tá? Não estou lembrado, não. Teolatria. Porque idolatria, ou latria, já é uma mostra desse desvio de culto. Então, o termo está ligado aos ídolos. Idolatria é o termo latria, tá? Ou seja, culto a Deus estranho. Israel começou a fazer isso, adorar os deuses do céu. Espíritos rebeldes, demônios, eles dão realidade ao culto a ídolos que em si não são nada. Ou seja, alguns cultos repressavam aos demônios, alguns cultos pagãos, alguns cultos a ídolos, os próprios demônios, eles dão uma certa realidade do culto. Isso que eu gosto disso, não, uma coisa acontece, tá? Então, os demônios, eles dão uma certa realidade aos cultos a ídolos, tá? Mas esses cultos não são nada em relação a Deus. Esses cultos não se dirigem a Deus. Deus, ele revela sua ira contra todos os que idolatram a criatura mais do que o Criador. O Senhor reivindica a totalidade do serviço, ou seja, da latreia, dos seres a quem ele dá vida. Ele reivindica a totalidade do seu serviço, do meu serviço. Deus reivindica. Ele não quer que nós realmente nos dediquemos a nada em termos de adoração, em termos de culto, a não ser Ele. A não ser Ele. Há um perigo da gente começar a adorar coisas, adorar pessoas. Há um perigo muito grande. Por isso que é interessante você refletir um pouco sobre essa questão. O nosso coração, meus queridos, ele é tendencioso, porque o nosso coração, ele ainda está, ou seja, aquela natureza pecaminosa é inclinada para o pecado. E nós temos a tendência de nos desviarmos do Senhor. Então nós devemos tomar cuidado. Lembra de ontem, aquele texto que nós citamos? Diz, olha, ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode estar adorando a Deus e ao dinheiro, ou a Deus e ao mundo. Então devemos ter determinação quanto a isso. Então o Senhor reivindica a totalidade do serviço dos seres a quem Ele dá vida. Os atos e ritos que expressam a adoração devem ser exclusivamente dirigidos a Deus. Não a pessoas, não a coisas, a Deus. Inadmissível ao Senhor da glória seria um culto prestado aos ídolos por um cristão, mesmo que este afirme que em seu coração está realmente adorando ao Deus único. Irmãos, isso tem me chamado muita atenção. Quando eu vou para o Antigo Testamento, vocês lembram que Deus sempre exortava o povo de repente estava lá nos montes, nos altos, adorando, e o povo adorando muito a Baal. Você acha que o povo simplesmente diz assim, olha, rapaz, eu vou fazer um culto aqui a Baal, tal, vou adorar o Senhor hoje não, vou adorar a Baal. Não, irmãos, eles começaram a adorar o Senhor nos moldes de Baal. Daqui a pouco o culto estava sendo só a Baal, não ao Senhor. Você lembra que você pode olhar nas escrituras, Deus pede exclusividade e a gente não deve adorar a Ele como as nações fazem. Porque a tendência é você começar a adorar a Deus como as nações fazem e daqui a pouco você está adorando a ídolos. É assim que Israel se desviou. É assim que Israel se afastou de Deus. E interessante que muitos em Israel, naquela época, muitos judeus, eles estavam adorando
sua mente, no seu coração, estava adorando a Deus. Assim como muitos crentes hoje, muitos evangélicos hoje, estão adorando ao mundo, está seguindo o padrão do mundo, todo o sistema, e aí ele pensa que está adorando a Deus. Eu tenho que falar aqui um pouco baixo, senão eu vou ser preso, né? Capaz de ser preso hoje em dia. Mas imagina só. Você já parou para pensar um homossexual, pastor homossexual, assumido, tá? Uma igreja homossexual, está adorando a Deus. Quando eu vim aqui para o Maranhão, voltei para a minha terra, né, em 2009, 2008, já tinha esse movimento aí em São Paulo. Tá? A Avenida São João já tinha foi inaugurada uma igreja, uma comunidade, cidade de refúgio, voltada exatamente para esse grupo de pessoas. E tinha outra lá em Tatuapé, Igreja Contemporânea, olha o nome, Igreja Contemporânea. Provavelmente você já viu na televisão, alguns vídeos, alguma coisa assim, tá? Tem alguns vídeos. Essa turma. Eles estão lá, na prática, na promiscuidade, na sodomia, e não estão adorando a Deus. Como esse culto é recebido por Deus? Mas como tudo isso começa? É interessante você começar a história, conhecer a história dessas pessoas. Como começaram tudo isso? E a que nível eles chegaram e por quê? E a nossa igreja, às vezes, dá muita vazão para isso, porque a igreja tem colocado uma série de coisas na igreja que não faz parte do culto, isso também vai começar a influenciar. Ok. O requisito de sacrificar o corpo inteiro do cristão torna-se seu culto, ou seja, sua fé genuína, no bem espiritual e verdadeiro essencial, na proporção que o Deus vivo é o único alvo da oferta. Dividir a lealdade a tentativa de servir a dois senhores deve ser reconhecido como culto falso. Então não adianta a gente pensar que o culto, a nossa adoração está sendo recebida por Deus, não é um culto falso. Ninguém pode servir a dois senhores. Jesus falou, a não ser que você entenda que Jesus pode estar equivocado, que ele pode estar errado. Não tem como adorarmos a Cristo e adorarmos servimos a Cristo e servimos ao mundo. Servimos a Cristo e servimos a Mamon. Não tem como. A nossa adoração deve ser exclusiva ao Senhor. Então toda adoração dividida é uma adoração falsa. Então não adianta eu apresentar algo baseado mais na minha vontade e aí achar que isso está sendo agradável a Deus. Não, é um culto falso. Então todo culto, o nosso culto deve ser baseado na vontade de Deus, na palavra de Deus, como os puritanos faziam. Como nós vimos aqui, os puritanos agiam assim porque a vida deles era centrada na própria palavra de Deus, em Cristo e na própria palavra. Como podemos classificar o culto que prestamos a Deus em nossos dias, em nossas reuniões? Será que o culto que nós prestamos, ele pode realmente ser considerado bíblico? Será que nós podemos realmente ter um coração tranquilo de que nós estamos cultuando a Deus de fato, de verdade? Ou será se às vezes acontece conosco, nós achamos, porque eu gostei do que foi apresentado, então Deus deve ter gostado? Devemos pensar sobre isso. Durante muito tempo, como eu falei ontem com os irmãos, eu vivia assim na superficialidade do Evangelho, então para mim era comum. E eu vi isso muito, as pessoas ficaram assim, olha, o pastor criticando. Irmãos, chega e diz, olha, o culto hoje foi meio xoxo. Irmãos, cuida com o Senhor, não tem muito xoxo, irmãos. Aí tá. Mas tudo bem, isso passou. Mas algo que perdurou muito, e até há muitos dias, alguns dias atrás, a gente já costumava ouvir. E eu tenho dificuldade quanto a isso. Lá em casa, às vezes eu chego e os irmãos, quando os meninos vão participar do culto, vão dizer assim, como que foi o culto? Aí a gente tem que treinar para isso, porque o culto foi maravilhoso. Aí uma coisa que eu aprendi é o seguinte, irmãos, eu não tenho como avaliar o culto, porque o culto não foi feito para mim, o culto foi feito para Deus. Então, o culto foi bom? Não. Quem tem que dizer se o culto foi bom é Deus, porque o culto foi feito a Ele, não foi feito para mim. Agora, se num culto você foi abençoado, essa é outra coisa, a pergunta deve mudar, mas o culto foi bom, o culto foi... Não, essa pergunta eu acho que é meio complicada para a gente responder, porque o culto não é para mim, o culto é para Deus. Mas infelizmente tem muitas pessoas hoje que parece que o culto é feito para elas, inclusive
turma, não é isso? A preocupação fundamental da direção, da liturgia, seja dos pastores e tal, não é Deus. A preocupação deles é as pessoas, tem que agradar as pessoas. Então, se o culto não agradar as pessoas, então o culto não foi bom. Irmãos, o culto é prestado a Deus. E quando nós estamos aqui para adorar o Senhor, pode ter certeza que aquele que está aqui para adorar o Senhor, o coração dele vai sair radiante de alegria, ele vai sair edificado. Nós estamos aqui para adorar o nosso Deus, desfrutar de comunhão uns com os outros. Não existe algo extraordinário, mais extraordinário, né? Com o bom e com o suave que os irmãos vivem em união. Nós temos que entender a ideia que o salmista coloca ali. Então, nós estamos aqui na presença de Deus, essa comunhão, isso é extraordinário. Então, não tem como a gente voltar para casa triste, coisa assim, porque é algo extraordinário, agradável. Mas, quando o culto é feito realmente para adorar o Senhor, o culto é centrado nele. É assim que nós devemos ser. Como podemos classificar o culto que nós prestamos a Deus? Nos momentos de adoração, Deus tem exclusividade em seu coração. Isso é um desafio muito grande para nossos dias, porque é comum você ouvir algumas igrejas, enquanto está pregando aqui, os irmãos estão distraídos, tal, uma coisa, conversando, pá. Alguns até dizem o seguinte: olha, sabe a hora que alguns crentes dão mais sede? É na hora do culto, na hora da pregação. Na hora que o pastor começa a pregar, começa a sair para ir no banheiro, começa para beber água. Interessante, o pessoal passa pelo cozinho de água, na hora da pregação, começa a sede ataca. Eu não sei, poxa vida, o pessoal tem prazer mais de ouvir a palavra de Deus, tem prazer, mas não tem sede. Você não quer aprender, não quer me alimentar da tua palavra, porque a palavra de Deus é alimento para a nossa alma. 1 Pedro, 2 Pedro já vai dizer isso, tá? Aliás, 1 Pedro 2 vai dizer isso, ele alimenta a nossa alma. É como que nós estamos em nossa adoração? Em seu ato de adoração, Deus é de fato o recebedor de todo o serviço, de toda a adoração, de todo o culto. Lembra que nós estávamos aqui? Infelizmente, existem muitas igrejas, muitos cultos que é feito, mas Deus não é o centro, Deus não é a pessoa de fato adorada e servida. Isso parece, irmãos, meio estranho e radicalismo demais para os dias que nós vivemos. Mas é porque a gente já está em um nível tão aprofundado que a gente acha estranho. Porque o irmão Carlos Alberto trouxe aqui, o pastor Carlos Alberto trouxe aqui amanhã, falando sobre família, sobre sexo, sobre namoro, é interessante. Ele falou exemplo sobre o casal, né? De namoro. Irmãos, talvez alguns irmãos aqui já tenham entendido isso e tenham dificuldade. Irmãos, mas isso para muita gente, muitas nossas igrejas, isso aí é algo de outro mundo, porque nós estamos mergulhados em uma cultura, que é inconcebível essa ideia. Quando a pessoa olha para a pessoa desse jeito, desse pensamento, pensa: não, isso aí não é daqui, isso aí é de outro planeta. No entanto, isso é cultura bíblica. Tá? A gente tem que aprender a lidar como Deus nos ensina, da mesma forma que essa adoração. Alguns atos de adoração que nós fazemos, algumas liturgias que algumas igrejas adotam, outras acham um absurdo isso. Por quê? Porque já avançou tanto, tá? E o pragmatismo domina tanto que o pessoal já não sente mais atração, já não sente mais realmente vontade de adorar. E aí precisa se ter algumas coisas na igreja para atrair as pessoas. Vamos botar uma coreografia, vamos botar uma coisa assim, vamos botar uma arte, uma apresentação e tal. Por quê? O pessoal só não falta falar isso, não fala porque é complicado, é arriscado, mas eu diria isso, para completar, seria mais ou menos isso. Por que botar? É porque o evangelho não é suficiente, Deus não é suficiente. Eles estão aqui não é para adorar a Deus, eles estão aqui para se sentir bem, se sentir em comunidade e assim por diante, não é para adorar a Deus. Porque quem está para adorar a Deus, ele veio para cantar ao Senhor, adorar ao Senhor, orar ao Senhor, celebrar ao Senhor, não pessoas. Então, meus queridos, é importante a gente refletir sobre isso, sobre essas verdades. Olha, tudo que nós fazemos tem de fato a glória, aliás, tudo que nós fazemos tem de fato a glória de Deus como alvo. Nós realmente temos como objetivo glorificar ao nosso Deus, tá? Que o Senhor nosso Deus nos conceda graça para que estejamos adorando a sua pessoa como Ele requer, em espírito
e em verdade. Eu fiz igual aquela pessoa, os pastores e os irmãos, sabe aquele pregador que deu texto como pretexto e vai, não volta mais para o texto, né? Agora eu vou voltar para o texto. Irmãos, esse texto nós vemos no início, Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. É um texto que a gente deveria considerar de maneira, como algo fundamental para a nossa vida, para a nossa vida cristã, para a nossa coração. A gente ouve muitas expressões, muitas declarações sobre isso, mas eu creio que muitos de nós e muitas das nossas igrejas, elas não têm ideia do que é oferecer o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós só conseguiríamos fazer isso quando nós tivermos a palavra de Deus como realmente a base, o fundamento da nossa prática, de toda a nossa vida, como os puritanos tinham. Por que os puritanos eles eram seguros, eles eram consistentes na vida cristã? Todo pastor, todo teólogo que estuda a história dos puritanos, eles ficam maravilhados. Eles olham, foi a melhor geração de cristãos que teve na história, os puritanos. Por quê? Porque de fato eles se submetiam às Escrituras. Tudo que eles buscavam fazer era fundamentado nas Escrituras, na palavra de Deus. Então, todo culto que eles faziam, toda oração, toda prática, eles iam ver como Deus direcionava tudo isso. Então, isso nós precisamos voltarmos para as Escrituras. Inclusive, a palavra reforma ou igreja reformada traz essa ideia de a gente realmente reformar a nossa perspectiva teológica e doutrinária, porque precisa muito mudar. Eu creio que aqui os irmãos, os pastores estão aqui e já estão viajando, já estão trilhando nesse caminho da reforma já há um tempo, já perceberam algumas mudanças. Tanto é que alguns dos irmãos das suas igrejas, quando vai em outras igrejas, eles percebem uma certa diferença. Por quê? Porque eles encontram muito pragmatismo, pouca escritura, pouco evangelho. Isso é um bom sinal de que nós estamos trilhando o caminho certo, mas nós precisamos avançar e precisamos ser determinados, firmes, porque a gente vai encontrar oposição. Porque os puritanos, eles enfrentaram oposição. Os puritanos, com essa perspectiva dele, alguns foram presos, outros foram exilados, exatamente porque eles queriam viver o cristianismo de maneira correta, de maneira bíblica. E é inaceitável pela sociedade que eles viviam. Mas eles tinham a ideia de transformar a sociedade, de reformar a teologia, reformar a igreja. Nós estamos trilhando esse caminho, mas perseverem, firme, porque o Senhor há de honrar a sua fé, a sua atitude, a sua dedicação. E busque dedicar-se ao Senhor a cada dia, para que nós estejamos servindo ao Senhor, cultuando a Ele conforme Ele realmente nos ordena, conforme Ele nos chamou para isso. Tá? Então, devemos considerar isso. Que o Senhor nos conceda graça para vivermos realmente como o Senhor tem nos ensinado. Amém? Ok, vamos colocar em pé, vamos estar orando mais uma vez. Eu não sei quanto tempo, se eu extrapolei muito aí, pastor Eliseu, mas ele me falou que daqui a gente vai almoçar aqui mesmo, né? Para estar tranquilo. E quanto mais tempo segurar, mais a gente chega com vontade lá, né? Ok. Pai Celestial, nós agradecemos a Ti por esses dias que nos encontramos na Tua presença, com o Teu povo, adorando a Ti, Deus amado, e aprendendo mais da Tua palavra e do Teu Evangelho. Senhor, nós entendemos que precisamos avançar muito, Pai, nesse sentido. Muitas das nossas práticas, muitas das nossas perspectivas têm sido, às vezes, fundamentadas em alguns equívocos, ó Pai, da fé cristã, do próprio cristianismo, mas agradecemos a Ti porque o Senhor tem trazido à tona a Tua verdade, tem trazido ao nosso coração, Pai, iluminando a nossa mente, o nosso coração, despertando os Teus cérebros para estar nos ajudando a compreender a Tua vontade, a Tua verdade, o Teu Evangelho. O nosso desejo, Senhor, é que a Tua palavra esteja penetrando em nosso coração, produzindo frutos que glorifiquem o Teu nome, Pai, e que nos leve a viver de maneira alegre na Tua presença, em fidelidade ao Senhor. Perdoa as nossas faltas, ó Deus amado, os momentos que temos falhado contigo, seja em termos de prática da vida cristã, seja em termos de obediência
negligência em alguns momentos. O Senhor conhece o nosso coração, sabe o quanto nós carecemos da Tua graça e do Teu perdão. E suplicamos que o Senhor esteja nos dando ousadia, nos fortalecendo a cada dia para vivermos conforme a Tua vontade, Pai. Nós adoramos a Ti, celebramos o Teu nome, Deus, agradecemos a Ti por esses momentos. Peço, Senhor, que continue abençoando a Tua igreja. Fala o nosso coração, fortalece-nos, Deus amado, no Teu amor, na Tua graça, para que estejamos realmente vivendo conforme a Tua vontade. Que o culto que prestamos a Ti seja um culto agradável, como a Tua própria palavra nos ensina, Pai. Molda o nosso coração a cada dia, a cada instante, conforme a Tua vontade. Essa oração nós fazemos a Ti em nome do Teu Filho bendito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém, meus queridos. Podem sentar-se. Irmão Eliseu.